A vida é um cobertor curto. Esse daqui é o nosso quarto episódio do Aprimora-se Cast, o podcast que tem como objetivo te ajudar a se desenvolver pessoalmente e alcançar a vida dos seus sonhos, seja ela qual for, da mais simples à mais luxuosa, mas que você esteja em paz com a sua própria vida. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a frase "A vida é um cobertor curto". Eu tentei procurar referências sobre essa frase para dar os devidos créditos, mas eu não encontrei um autor específico para ela. Então, por isso, eu não vou citar aqui uma única pessoa para não tirar o mérito, talvez, do criador da frase em si. Mas o fato é que essa frase é muito sábia e carrega muito conhecimento. E desde o primeiro momento em que eu ouvi ela pela primeira vez, eu percebi isso. Então, por isso, eu resolvi gravar esse episódio aqui, porque eu acredito que ele seja talvez uma boa pílula de motivação para que você tome atitudes melhores aí durante a sua semana e comece a olhar a vida por um outro ângulo. Então, a vida ela pode ser comparada a uma noite de frio, onde você só tem um cobertor e ele, por sinal, é curto. Então, você não consegue se proteger totalmente do frio, porque quando você tenta cobrir os seus ombros e a sua cabeça, os seus pés ficam de fora. E quando você cobre os seus pés, automaticamente a cabeça e os ombros vão ficar de fora. E você nunca consegue cobrir tudo isso completamente. Então, entre aspas, né, você sempre fica com frio em alguma parte do seu corpo que seja. E na nossa vida também é assim. Em alguns momentos a gente precisa fazer algumas escolhas e focar aonde que a gente quer alcançar ali, né, o, entre aspas, calor. Então, por exemplo, a nossa comparação aqui que seria o cobertor. Às vezes a gente está muito focado na carreira, por exemplo, e aí acaba que a família, por exemplo, né? É claro que é uma situação hipotética, mas a família não vai ter o mesmo quentinho da coberta. Isso porque a gente está cobrindo ali o pé, mas o corpo todo está recebendo esse calor de certa forma. Isso é bem intuitivo. Então, é claro que isso vai fazer bem para sua família também, porque você vai ter uma carreira melhor, vai conseguir construir coisas melhores, enfim, você vai de certa forma beneficiar a sua família com isso. Isso é claro. Mas em contrapartida, às vezes a cabeça vai ficar de fora. O que isso significa na prática é que pode ser que você não consiga, por exemplo, cozinhar todos os dias para sua família, ou todos os dias ter um tempo para assistir um filme com eles e coisas do tipo. Isso porque a vida é um cobertor curto. Então, quando você estiver focado em uma área específica, nem sempre todas as outras áreas vão andar em total equilíbrio. Isso porque não tem tempo, né, para a gente fazer tudo o que a gente quer. E realmente seria um mundo muito perfeito se esse tempo existisse e se a gente conseguisse focar em tudo ao mesmo tempo. Mas aí o nome, né, que se dá a isso não seria necessariamente foco, porque se a gente está focando, significa que a gente está eliminando as distrações, e eu não estou dizendo que a família é uma distração, mas a gente está, de certa forma, entre muitas aspas, excluindo alguma outra parte. Olhando por outro ponto de vista, se a gente está focado na nossa família, nem sempre a carreira vai estar decolando muito, porque você vai estar dedicado ali em dar atenção para os seus filhos ou para os seus pais, às vezes, né, dependendo da fase de vida que eles estiverem. Enfim, às vezes você simplesmente vai estar focando em alguma outra parte e que não necessariamente você não vai ter que fazer todas as outras ao mesmo tempo. Porque na vida é assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar de nós mesmos, enfim. Normalmente a gente tem muitas tarefas ao mesmo tempo e é normal que a gente tenha que administrar todas elas. Então, vamos supor que o seu foco seja o seu físico, por exemplo. Muitas vezes você vai acabar prejudicando, entre aspas, a sua vida social, porque você não vai poder sair para comer todo final de semana, ou enfim, isso tudo depende de qual é o seu objetivo. Então, na verdade, a gente precisa ter uma consciência maior
de quais são os nossos objetivos principais na vida. Porque, ao meu ver, é só assim que a gente consegue realmente focar naquilo que interessa para aquela fase que a gente está vivendo, que não necessariamente vai ser a mesma fase para o resto da vida. Muitas vezes, e é natural e até saudável que isso aconteça, aquela fase vai mudar e você vai precisar recalcular toda a sua rota. Mas quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, né? Qualquer caminho serve. Então, se eu não sei, eu estou andando sem rumo, eu acabo tendo a sensação de fracasso em algumas áreas. Nas áreas que talvez estejam descobertas pelo cobertor curto, por exemplo, né? Porque se eu não tenho um objetivo e por acaso aconteceu de eu estar bem na carreira, e esse não é nem o meu foco, porque o meu objetivo principal é construir uma família, eu vou ficar muito frustrada e eu vou me sentir mal e vou falar, poxa vida, eu corri atrás de carreira e hoje eu não tenho um esposo ou uma esposa e eu não tenho filhos e, enfim, esse nem era o meu sonho nem era focar tanto na minha carreira. Ou então eu sempre sonhei em ter um físico muito legal, mas por deixar a vida me levar, eu acabei seguindo e comi o que eu não deveria, não me exercitei e agora eu tô num lugar onde eu não tô como eu gostaria de estar, né? Então eu me sinto fracassada naquela parte que o cobertor ficou curto, simplesmente porque eu não soube dar a atenção e o foco necessário naquilo que era importante. E para ser importante, para cada pessoa vai ter uma coisa, né? Então, o que para mim é importante, para outra pessoa não tem nada a ver e a pessoa vai olhar e falar assim: "Nossa, que bobeira". E às vezes a pessoa olha e fala até que aquilo pode ser fútil, um sonho bobo, enfim. Porque para ela não é importante, mas para mim aquilo tem uma grande importância. Então, por que eu não foquei naquilo? E quando eu não foco, isso me faz sentir a pior pessoa do mundo. E aí o fracasso vai atraindo outros tipos de fracasso. Porque, por exemplo, vamos supor que o sonho de uma pessoa sempre foi focar na carreira dela. E aí nisso ela começa a conviver com outras pessoas que tiveram sucesso naquilo que sempre foi o sonho dela e que por algum motivo ela não pôde continuar ou não conseguiu dar o foco necessário naquilo. E aí ela começa a se sentir extremamente fracassada. E isso gera outros fracassos também, porque na própria Bíblia, que é um livro muito sábio, está escrito que um abismo atrai o outro. E eu acredito que isso esteja um pouco ligado com essa nossa analogia e essa linha de raciocínio que a gente está construindo aqui. E eu já vou te explicar o porquê. Quando a pessoa está nessa situação, e aí eu coloquei aqui um exemplo básico de carreira, mas pode ser de relacionamentos, pode ser com o físico dela, pode ser às vezes de algum tipo de viagem que ela queira fazer. Enfim, eu peguei um exemplo bem genérico, que é algo que eu vejo que acontece com muitas pessoas, principalmente pelo trabalho que eu desempenho hoje, né? Então eu acabo conhecendo muitas pessoas que têm essa mesma frustração e por isso eu dei esse exemplo. Mas vamos supor que a pessoa esteja nessa situação ou em qualquer uma das outras, né? Que seja o seu caso, por exemplo, e ela acaba ficando deprimida, porque ela acha que ela é um fracasso em tudo. E aí ela começa a não enxergar as coisas boas que ela tem na vida dela, porque o foco dela agora tá naquilo que deu errado. E aí ela vê e olhando para a própria vida, parece que deu tudo errado e parece que nada mais tem como consertar e nada mais vai ir para frente porque isso deu errado e esse era o sonho dela. E aí um abismo começa a atrair o outro porque ela começa a entrar naquele ciclo de se autodepreciar, de não acreditar no potencial dela. Se ela não acredita no potencial dela, ela também não tenta coisas novas. Se ela não tenta coisas novas, provavelmente não aparece novas oportunidades e quando aparece por acreditar que ela não é capaz ou que ela não consegue, ela nem tenta, nem aceita. Então, isso vai atraindo e gerando mais e mais problemas quando a gente escolhe focar no que deu errado. Então, o conselho principal, acho que, não sei se isso poderia ser chamado de conselho, mas talvez esse seja o meu ponto de vista, é que nesses casos a gente precisa focar no que deu certo, porque talvez aquilo que a gente queria nesse momento não tenha dado certo, mas olha quantas outras coisas
na sua vida que deu muito certo e você está simplesmente descartando pelo fato de uma das coisas que você almejava não ter dado certo. E não necessariamente você está fadado a ter fracasso naquilo para sempre. A verdade é que você pode correr atrás do, entre aspas, prejuízo, porque eu acho que nada é prejuízo, na verdade, né? Tudo que a gente faz, de certa forma, gera um aprendizado, uma nova experiência, enfim, é a contribuição de tudo que a gente é. Então, todas as nossas experiências até hoje contribuíram para a gente se tornar o que nós somos. Então, se eu sou isso hoje, eu preciso ser grata pelo que eu sou e eu preciso ser grata pelas boas e pelas más experiências, incluindo o que eu considero que foi um fracasso na minha vida. Então, fazer esse exercício de conseguir enxergar quais foram as outras coisas que, por mais que eu não tivesse planejado, ou por mais que não fosse o meu sonho principal, ou aquilo que eu mais preciso na hora, acabaram dando super certo. Às vezes eu tenho ali uma pessoa muito legal ao meu lado, ou às vezes, se o meu problema maior for de relacionamento, eu não tenho uma pessoa muito legal ao meu lado, mas eu tenho uma carreira incrível, ou eu tenho uma família muito legal. Às vezes eu fui abandonado quando eu era criança, isso não é parte da minha vida, mas eu encontrei amigos que eu posso chamar de família, porque aqueles amigos me acolheram tão bem. E tem tantas pessoas solitárias que não têm amigos e que talvez estariam muito felizes e trocariam todo o dinheiro ou o que eu chamo de prestígio que ela tem, né? Ela trocaria aquilo comigo para ter os amigos que eu tenho, porque o cobertor curto da outra pessoa é o que para mim é longo. Enfim, a gente entra numa questão que se torna quase que um quebra-cabeça, porque se nós formos analisar, a gente percebe que o que pra gente é pouco, então pra mim é pouco ter só um carro, por exemplo, pra outra pessoa é um sonho ter um carro. Então a gente precisa valorizar também aquilo que deu certo. E não, isso jamais, de forma alguma, significa que a gente vai se contentar com pouco. Então, o primeiro passo é olhar para as coisas que deram certo para que a gente se motive e perceba que a gente não é um completo fracasso. A gente só não chegou aonde era o objetivo principal por algum motivo aleatório, o que não vai fazer com que você conserte essa situação se você ficar ali se amargurando e pensando no que você poderia ter feito diferente, nem nada do tipo. O que realmente muda essa situação é o segundo passo de não se contentar, não no sentido de ficar se maltratando e ficar se colocando para baixo, mas no sentido de traçar um novo objetivo e seguir dando foco nele a partir de agora. Porque se você percebeu que esse era o seu objetivo, agora você tem um caminho a seguir que você pode realmente reescrever a sua história a partir do ponto que você está agora. E para isso a gente tem que tomar um certo cuidado também do que é um objetivo e o que é uma necessidade, porque às vezes aquilo é uma situação que eu tô nesse momento que nunca foi o meu sonho, mas que agora eu preciso me adaptar correndo e aí eu não sei o que fazer, então eu coloco que aquilo era o meu objetivo e que eu não consegui, por isso sou um fracasso, e eu começo a atrair vários outros fracassos por conta desse primeiro que eu considerei que era um fracasso e às vezes nem era, porque é só uma criação da minha cabeça. Ou se realmente aquilo era o seu objetivo. Então, existe uma linha muito tênue entre isso que a gente precisa analisar também. Então, por exemplo, no meu caso, eu nunca foquei em aprender a falar inglês, porque N motivos, eu queria aprender outras coisas, eu nunca estava ali totalmente focada naquilo, não era o meu objetivo principal. E agora, com o meu trabalho, muitas vezes eu preciso falar inglês e eu penso, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu tive a oportunidade e eu simplesmente joguei fora. E aí isso poderia me fazer sentir muito frustrada. Mas eu sei que eu estava aprendendo outras coisas enquanto isso, que eu estava também vivendo outras experiências e que isso nunca foi o meu objetivo principal. Na verdade, exatamente agora que eu preciso disso, isso se tornou um objetivo,
mas não porque isso sempre foi o meu sonho. Eu não nasci com esse sonho, eu não tinha esse objetivo há 5 anos atrás. Eu simplesmente tô precisando agora, nesse momento. E aí eu posso acabar categorizando, né, entre aspas, isso como um objetivo de longo prazo, um objetivo de vida que eu deveria ter tido antes e não tive, e por isso eu me culpo, eu me autodeprecio, e eu olho as pessoas que falam inglês e eu penso, nossa, olha lá, tal pessoa já sabe, ela estaria melhor do que eu no meu lugar. E na verdade, esse era o sonho, era o objetivo da pessoa desde muito tempo e não era o meu. Só porque agora é uma necessidade, eu fiz virar um objetivo e eu mesma coloquei na minha cabeça que eu fracassei. E aí, nesse caso, já não é tão legal também. A gente precisa saber diferenciar para poder, a partir de agora, se isso é a minha necessidade e é o meu foco, aí sim eu vou traçar uma rota onde eu vou seguir aquilo. Mas eu também não vou ficar, ai, nossa, eu não fiz antes, por que eu sou tão desse jeito, eu não tenho foco, eu não faço nada direito. Não é isso, é só uma necessidade que apareceu agora. Então, saiba distinguir também essas duas coisas para que você não entre num ciclo de fracassos e tristeza e onde uma coisa acaba atraindo a outra, porque daí você fica triste, você começa a ficar talvez um pouco depressivo ou começa a desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de compulsão. Não entrando nesse mérito, porque é muito complicado quem vive isso, né? E eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, né? Mas eu trato com bastante respeito essas pessoas que sofrem de algum tipo de distúrbio ou compulsão, ou enfim, porque a história delas fez elas chegarem a isso de alguma forma, tudo que elas viveram. Então, a partir de agora, é uma nova forma de enxergar a vida, é uma nova forma de tomar decisões, e isso serve tanto para pessoas que já tiveram esse problema desenvolvido, como para quem ainda não teve também, e que talvez ela consiga evitar, e não só de questão de doença, né, mas em questão dela se sentir assim mesmo e acabar entrando num ciclo de não se enxergar de acordo com o que ela é. Porque a maioria das pessoas que se enxerga assim tão mal e tem essa autoimagem tão depreciada foram pessoas que sofreram muito em algum aspecto e elas mesmas começaram a se enxergar dessa forma. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui não é e nem vai ser e nem foi um fracasso em nenhum momento, porque são pessoas que estão procurando se desenvolver e melhorar de alguma forma. Então eu acredito muito no seu potencial. Eu sei que quem está me ouvindo aqui são pessoas boas e que querem e vão alcançar os seus objetivos a partir disso. Então eu espero que eu tenha de alguma forma, com o meu jeito de pensar, ter contribuído aí para a sua semana, para o seu dia, dar uma melhorada, mas principalmente para a sua vida, porque esse é o meu objetivo com esse podcast. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o podcast, são 00:03, então provavelmente você sabe qual que é o meu cobertor curto. Eu não durmo tanto, então, por favor, deixa sua avaliação aqui no podcast, porque ele é feito com bastante carinho para você. E eu te espero aqui toda semana com um episódio novo. Tchau!